Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Vamos juntos nesta segunda-feira, 5 de setembro de 2022. Eu, Priscila Yasbeck e Thaís Herédia, para atualizar os principais destaques da economia aqui no Brasil e no mundo. E hoje a gente abre o CNN Money falando sobre os mercados globais, já que os índices na Europa estão desabando por causa de uma nova interrupção do Nord Stream 1, que é aquele gasoduto que leva energia da Rússia para a Alemanha. Então a Rússia não cumpriu no prazo no sábado para reabrir o gasoduto como era previsto, e isso logo depois dos países do G7 anunciarem um teto para os preços do petróleo russo. Essa situação joga ainda mais pressão sobre inflação na Europa e também sobre a decisão de juros do Banco Central Europeu. Na quinta-feira, a ampla expectativa é que a taxa de juros seja elevada em 0,75 ponto percentual. Isso depois que o Banco Central Europeu elevou os juros em julho pela primeira vez depois de 11 anos, tudo na tentativa de conter a escalada de inflação no continente. Tem uma discussão importante sobre como que o Banco Central Europeu vai conseguir lidar com essa situação, porque se for mais agressivo com juros, ajuda a combater a inflação, mas, por outro lado, piora a situação dos países mais endividados da zona do euro. Isso acaba gerando aquela situação de fragmentação, né, onde os títulos dos países mais endividados se descolam dos países com uma situação mais saudável em termos financeiros. Isso gera também uma discussão importante sobre sustentabilidade da zona do euro, um assunto para um podcast inteiro que outro dia a gente pode também abordar aqui. Mas vale falar que hoje os preços do gás estavam subindo até 30% agora pela manhã, e aí com a aversão ao risco subindo, o dólar atingiu nova máxima em 2 décadas e o euro caiu abaixo de 99 centavos de dólar pela primeira vez desde 2002. Além disso, para completar o cenário de cautela, saíram dados de atividade na Europa, os PMIs. O PMI composto da zona do euro caiu para o pior patamar em 18 meses, indicando que houve contração em agosto pelo segundo mês seguido, e também saíram outros destaques, outros PMIs, para destacar um deles, o PMI de serviços e o PMI composto da Alemanha também mostraram contração, também vieram abaixo do esperado. Isso ajuda também, contribui para o clima de pessimismo no continente. Também temos hoje a decisão, então, da indicação do novo primeiro-ministro britânico nessa segunda-feira, mas a ampla expectativa é que a indicação seja de Liz Truss. A gente já vai falar sobre isso agora com o nosso editor de internacional, Diego Pavão, mas só para finalizar aqui a abertura dos mercados, na sexta-feira saíram os dados do payroll lá nos Estados Unidos, mostrando que o mercado de trabalho ainda está aquecido. Criação de vagas veio acima do esperado, taxa de desemprego veio pior que esperado, os dados chegaram a impulsionar um pouco as bolsas com um certo alívio ali, com alguns dados um pouco piores do que esperado, mostrando que o mercado talvez não estivesse tão aquecido, mas depois a leitura predominante aqui, os dados mostram que o mercado de trabalho americano ainda está aquecido, e isso gera um reforço sobre as apostas de que o Banco Central americano, o Fed, vai ter que ser agressivo com juros para combater a inflação no país. Na sexta-feira ainda também a interrupção do Nord Stream ajudou a derrubar de vez os índices em Wall Street. Hoje pela manhã, nessa segunda-feira, os índices tentavam engatar uma recuperação, mas ainda assim muito fracos. Hoje também é feriado nos Estados Unidos, então a liquidez está reduzida. E por fim, teve também dado de PMI na China, que veio um pouco melhor que o esperado, então houve um recuo em agosto do PMI de serviços, depois que o índice bateu a máxima em 15 meses em julho, mas ainda assim o índice segue indicando expansão, e a confiança empresarial na China também subiu para máxima em 9 meses, isso estava impulsionando também um pouco as commodities. Mas, como eu adiantei aqui, a gente vai conversar agora com o Diego Pavão, que é o nosso editor de internacional, para trazer um pouco desse panorama mais aprofundado aí sobre a situação no Reino Unido e também sobre crise de energia na Europa. Vou deixar ele comentar aqui mais livremente, abrir pelo assunto que ele quiser começar, e depois a gente vai trocando uma ideia aqui. Daqui a pouco a Thaís também já entra aqui falando dos destaques dela e também comentando esse panorama tanto internacional como aqui no Brasil. Oi Priscila, oi Thaís. Pois é, uma eleição no Reino Unido marcada por essa crise que o país enfrenta agora, muito por causa da questão energética. O Reino Unido em alerta máximo aí para a questão energética, enquanto isso os preços de energia no país vão disparando, e essa vai ser uma das funções do primeiro-ministro e um dos problemas que ele vai ter mesmo quando assumir o cargo, seja Liz Truss ou Rishi Sunak. O resultado a gente vai saber hoje. Os dois candidatos têm ideias diferentes de como contornar essa crise. A Liz Truss, por exemplo, que é a secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, uma das mulheres que ficou se tornou leal a Boris Johnson, mesmo com toda aquela debandada no governo que a gente viu lá em
em julho, a Liz Truss tem uma posição que é contra a questão dos auxílios econômicos, ou seja, aqueles pacotes bilionários que os governos europeus principalmente fazem para ajudar a população a pagar as contas de energia que estão disparando em várias partes da Europa. Então ela é contra essa questão dos auxílios econômicos. O que ela diz é que ela vai abaixar impostos e aí isso vai tornar mais barato o custo que a energia tem para os britânicos hoje. O outro candidato, Rishi Sunak, que foi o secretário das Finanças do Reino Unido, ele já se diz a favor desses auxílios econômicos. Ele diz que essa é a saída para contornar essa crise e ele critica Liz Truss, dizendo que essa proposta dela de cortar impostos não é algo muito realista, que dá para fazer mesmo no país. Então os dois querem resolver essa crise só com maneiras um pouco diferentes. Além disso, os dois são pró-Brexit, né? A Liz Truss chegou a ser contra o Brexit, mas depois se mostrou a favor. Os dois são a favor do Brexit e o fato é também que esse vai ser um dos problemas que um deles vai herdar com a entrada no cargo de primeiro-ministro britânico. A gente sabe que existem algumas questões do Brexit que ainda não estão totalmente resolvidas. É o caso, por exemplo, daquela questão alfandegária da fronteira do Reino Unido com a Irlanda, né, da Irlanda do Norte com a República da Irlanda. Ali tem uma questão complicada, porque a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, um país que não faz mais parte da União Europeia. Do outro lado, a República da Irlanda é um país soberano e que faz parte da União Europeia. Esse também é um dos desafios. E o fato é que o novo primeiro-ministro ou primeira-ministra vai ter que fazer tudo isso, mantendo sempre em alta e defendendo a agenda do Partido Conservador, já que em 2024 o Reino Unido tem uma eleição geral e aí o Partido Trabalhista opositor pode sim sair na frente. Diego, eu queria saber de você um pouco mais sobre a inflação no Reino Unido. O Goldman Sachs, a Priscila já deu esse dado aqui, trouxe na semana passada uma previsão alarmante de que a inflação por lá pode chegar a 20%. A gente já estava assustado de ter virado em 2 dígitos. Esse cenário está no foco desse novo primeiro-ministro, porque afinal de contas, escolher dar auxílio direto para a população ou baixar impostos, qualquer uma dessas medidas tem um impacto diferente na inflação. Como é que você está acompanhando esse debate por lá? Pois é, até agora a gente estava num período meio de transição no Reino Unido. O Boris Johnson está como primeiro-ministro ainda, mas existia ali uma falta de decisão, existia esse período de transição e ficou um limbo ali no Reino Unido. Bom, a candidata favorita ao cargo, a Liz Truss, secretária de Relações Exteriores, já disse que vai resolver a questão da inflação, começar a resolver pelo menos a questão da inflação logo na primeira semana. A partir de outubro, a gente espera que, os britânicos esperam, na verdade, que essas contas de energia, por causa desses cortes que a Rússia vem fazendo também, muito por causa disso, essas contas de energia podem subir 80%. Então a gente vai ter um disparo nessas contas de energia, no preço dessas contas, ao mesmo tempo em que o inverno se aproxima, quando a demanda por gás natural também aumenta. Então a gente vai ter essa crise energética se agravando no Reino Unido por causa dessa questão do inverno, não só no Reino Unido, mas também em outros países. A Alemanha, por exemplo, a maior potência europeia, já enfrenta problemas até na indústria por causa desses cortes. Ela é uma das mais impactadas por esses cortes de energia da Rússia. Então, essa situação pode se agravar no Reino Unido. E agora a gente vai ter um novo primeiro-ministro que vai lidar diretamente com essas questões e o Reino Unido, então, vai sair desse período meio de transição que estava até agora com Boris Johnson. Gente, vindo aqui para o nosso Brasil varonil, a grande pergunta é como é que o mercado brasileiro, por exemplo, que é esse primeiro termômetro do acompanhamento do que está acontecendo no cenário internacional, como é que o mercado vai reagir? Nós temos uma semana mais curta, porque quarta-feira é feriado. Hoje já é feriado nos Estados Unidos, o que necessariamente já reduz a liquidez dos mercados no mundo inteiro. Dessa, o Brasil não escapa para cima ou para baixo. Na quarta-feira temos o feriado de 7 de setembro. Então, do ponto de vista dos indicadores, temos focos hoje na segunda-feira, que deve ratificar ali uma percepção de melhora para a economia agora em 2022, e o IPCA de agosto só na sexta-feira. Então vamos passar a semana inteira com feriado no meio, com a expectativa do resultado do IPCA de agosto, que deve trazer mais uma deflação. Falando especificamente do que esperar para quarta-feira, as manifestações do 7 de setembro, elas podem, de alguma forma, provocar uma parada estratégica do mercado, andando meio de lado, né, falando aí no melhor cenário, sem uma contaminação muito forte dessa tempestade que está acontecendo lá fora, que a Priscila já nos contou. O alvo dos apoiadores de Bolsonaro nas manifestações convocadas para quarta-feira, os alvos não são novidade, né? Eu estou falando aqui de Supremo Tribunal Federal e das urnas eletrônicas, da confiança nas urnas eletrônicas. A dúvida está no
tom que o presidente Bolsonaro vai adotar nos seus discursos para agradar seus eleitores. Ele vai subir o tom? Vai moderar? Vai falar diretamente sobre os ministros do STF? Ele vem tentando, de alguma forma, disfarçar essa briga com um tom mais moderado, não do ponto de vista do mérito do que ele diz, mas sem citar diretamente a corte ou um ministro ou outro, né? Mas vem deixando mensagens indiretas com toda a clareza. Então, a grande dúvida é assim, qual vai ser a força e a radicalização das manifestações de 7 de setembro? Então, não tem como antecipar, há visões e expectativas para todos os lados. Do ponto de vista dos nossos indicadores, como eu disse há pouco, o Focus é óbvio que virá já o início de uma reavaliação com perspectiva para o crescimento do PIB este ano. Na verdade, essa já é uma mudança que vem acontecendo há semanas, né? Uma melhora repetida e consecutiva da expectativa para o PIB de 2022 e, ao mesmo tempo, uma piora para o PIB de 2023. Então, vamos entender se essa dinâmica vai mudar, se a percepção de que este ano a atividade cresce mais consegue carregar uma perspectiva melhor para 2023 ou não. E sobre a inflação, deve vir com mais uma queda para este ano. E aí a grande dúvida, há 2 semanas que há uma correção marginal para o IPCA do ano que vem, acima ainda do teto, fora da banda de acomodação do sistema de metas para inflação para 2023. E essa sinalização é importante para entender como os economistas e os analistas estão enxergando o processo inflacionário no Brasil. A derrubada de agora é estrutural ou ela é simplesmente uma acomodação via redução de impostos com uma ajuda marginal dos preços dos combustíveis por causa da queda do preço do petróleo? Com essa tempestade que está acontecendo lá fora, vamos entender qual é a balança que o mercado está encontrando para dar algum equilíbrio realista para as projeções do ano que vem. E é óbvio que está muito difícil fazer cenário diante de um cenário de guerra, de uma situação de guerra na Ucrânia, de toda essa incerteza envolvendo a Europa, os Estados Unidos e até a China. Para o IPCA de sexta-feira, mais uma deflação por volta de 0,40%, a expectativa média capturada aí pelas agências de notícias. Até lá, muita coisa vai acontecer. O CNN Money de hoje recebeu a Juliana Damasceno, da Tendências Consultoria, e nós tratamos com ela dessa que é a principal dúvida sobre 2023, para além dessa expectativa que vem no Focus ou pela percepção sobre a inflação, que é a gestão das contas públicas. Afinal de contas, não está demorando muito para os candidatos sinalizarem com mais clareza o que é que eles vão querer fazer, o que política eles vão querer adotar para lidar com um aumento de gastos e uma perda de controle do orçamento para o Congresso Nacional? A Juliana faz essa avaliação e explica um pouco por que é importante botar logo as cartas na mesa. Vamos ouvir. Pois é, o que a gente tem visto nos últimos meses, isso na verdade ainda é uma herança ali herdada da pandemia, é um quadro social muito grave. E um dos principais gastos que não tem sido devidamente endereçado dentro do orçamento é justamente a questão do Auxílio Brasil. Isso traz uma imprevisibilidade muito grande a respeito da manutenção do patamar de renda de pessoas mais vulneráveis que necessitam mais desse dinheiro. Então, por exemplo, no orçamento enviado na semana passada, a gente não tem a contemplação desses R$200 extras que a gente vai ver até o final do ano, que foi aprovado recentemente com a PEC eleitoral, a PEC dos combustíveis. Isso traz uma nova imprevisibilidade para famílias que precisam desse dinheiro. Estão numa situação muito crítica, principalmente com endividamento muito elevado. A gente tem visto, por exemplo, nas estatísticas, o número de endividamento subindo mês após mês, e isso é muito sério, principalmente porque a gente precisa pensar também no crescimento de médio e longo prazo da nossa economia. No momento, a gente não tem dentro do orçamento nenhuma previsibilidade, nenhum espaço ou de que forma será custeado esses R$200 extras do Auxílio Brasil, embora esteja nas propostas de ambos os candidatos. Não está nos detalhes de ambos os candidatos, porque é muito difícil de viabilizar por dentro do teto de gastos, que hoje é a nossa principal âncora, a nossa principal trava pelo lado do gasto. O CNN Money de hoje fica por aqui. Vamos acompanhando os desdobramentos do que está acontecendo lá fora. Acho que esse é o grande foco da semana. E até lá não, né? Até amanhã, até o próximo episódio. Vocês se cuidem e um beijo. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia e Priscila Yasbeck, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto.
Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.